Oi, gente! Aí eu aqui, de novo, mais uma vez. Aquela famosa quem sabe faz ao vivo. Esperando aqui a querida Luciana. Deixa eu esconder a Daisy, daqui a pouco eu mostro. Oi, Lu! Oi, linda! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Como pode melhorar? Só isso que eu digo. Ó, como só estamos... Ah, já entrou a Daisy. A Daisy acabou de entrar. Conhece a Daisy? Não sei se eu Atrás conheço. de mim, ó. Ah! Assim, a plateia é viciada, assim. A Deise é uma facilitadora que veio com o marido, que está aqui também. Ela não está na minha cama sozinha aqui, está com o marido, Ué, se tivesse, como pode né? melhorar? Interessante o ponto Então, de vista desse casal casal. Axis, Oi, Paulo. Masashi está chegando, ó. Está chegando lá, ó, pessoal. Dá tchau. Oi, Tudo bem? tudo. É, a Luciana. Alô? Alô? Eu, Tudo bem? tudo ótimo. E você? Hoje é o programa Na Cama com o Flávio. Aham. Não, a cama com a Deise, ó. É com a Deise, né? Olha lá, ó. É, o É com a Flávio Deise, ó. o Flávio tá na cadeira. Como pode ser mais divertido. Oi, Kátia. Fala a verdade. Isso é que é ser a gente mesmo, né? Aham, seja lá Sem como for, né? é isso aí. Então, primeiro agora, aviãozinho, convidando todo mundo, Patrícia Stankiewicz, olha aqui, Miriam Decome, Meu Deus. Carla, Jaque, Gabriela Amaral, só gente que vocês não conhecem. Só as figurinhas carimbadas aqui, Oh, meu Deus. Daniela, Laura, Paula, Thaís Costa, vamos convidar, não sei se vão vir, mas a gente convida, Luciana, Lelê, Sabe que Beca, vamos essa é convidar. uma das coisas, já sem querer ser antecipadinha, apressadinha, mas já sendo, essa é uma Ah, das coisas que tem tudo a ver com a tua proposta aí. Que às vezes, quanto a gente faz sobre nós, quantas curtidas, quantas pessoas, quantos estão assistindo, quantos estão vindo, e às vezes a gente deixa de fazer ou de ser aquilo que a gente é, porque a gente está preso nesse lugar do resultado e da conclusão palpável, né? eu tenho começado a falar, o tema que eu adoro falar, né, é esse, eu digo o Axis, de alguma forma, assim como o Axis, vai, guardado as devidas proporções. Oi, Daniela. Dani, Eu também era um associado à Sociedade dos Suicidas Anônimos, né? Então, é, eu não sei, você já pegou a BR 470? sim, Sai de 470? Itajaí e vai para o interior? Uhum. Imagina na década de 80, aquela estrada à mão simples, você com gol a 150 quilômetros por hora, passando o caminhão na curva. Uau! E, de repente, acorda no acostamento do lado esquerdo, em Rio das Pedras, quando do lado direito tem o Itajaí. Que mágica Esse foi essa que cara, fez? esse cara é um suicida ou não? Olha, eu tenho dúvida se ele é um suicida ou se ele tem tantos superpoderes que ele está tentando provar os superpoderes dele para alguém. Sabe aquela coisa de eu uso bem na hora que eu não uso a meu favor no sentido de tornar minha vida mais fácil, mas eu crio umas situações assim absurdas para ter que usar e Peraí, acertar. tem visita. Nada como Uma fazer ao visita. vivo, né? Peraí, tem visita. Entra a visita. Olha lá. Vem cá. Ali, ó. O meu mestre. Oi. Traz ele aqui, só para ele dar um oi Boa para noite. Oi. Famoso Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Dá Tudo tchau bem para com titia. você? Ó. Ele acabou de acordar. Tá?
Seu filho? Tchau. Tchau. É filho? Quem tem visto minha live, eu tenho dito e não me canso de falar que ele é o meu grande mestre. Uhum. Porque ninguém é mais ninguém mais é você mesmo do que um bebê. Uhum, verdade. E eu, quando eu participei lá, a Patrícia Stankiewicz me convidou na maratona, e foi muito legal. Ela, qual é o tema? Sendo você, né? E aí eu cheguei e eu falei, quando eu deixei de ser eu tinha quantos? Que número me vem? 7, 8, 9, 13 anos, olha. Me veio 13 anos. Então eu fiquei 47 anos, ou 48, né? Que eu não era eu. Uhum. E a partir, eu digo, novembro do ano retrasado, foi quando eu comecei a dormir, não pedindo mais para não acordar. Uau. Hoje eu fui dormir, igual eu estava comentando, aqui é o meu escritório, que era o quarto do meu filho. Eu fiquei aqui até 1h da manhã, eu falei, eu não vou nem para o meu quarto, senão minha mulher reclama que eu acordo de madrugada. Eu dormi aqui porque às 8 horas eu já liguei para ver a meditação da Beca e fui dormir esperando acordar. Antigamente eu ia dormir Uhum. pedindo para não acordar. Então, essa virada de chave no Axis para mim foi tão importante que eu convido as pessoas a falarem se também com elas foi isso, se também com elas tiveram um momento em que assumiu aquele ser maluco, como diz a Beca, a ovelha púrpura, eu falo cabrito fruto cor, para combinar com a ovelha púrpura dela, né? Yeah. Quando é que você descobriu isso e o que, que isso refletiu na sua vida? E aí eu sei que a doutora Luciana Noronha está saindo do curso de certificação de facilitadora do Bem-U como próprio. Yes. Ai, tá tão Então, gostoso, Flávio, tá delicioso. prometo que eu não falo mais nada, agora é só você. Imagina, isso é um bate-papo, né? Olha, Então pode ser olha, mais olha, difícil. arrepiou. Dá para ver o arrepiado? Dá pra... Eu não consigo ver. O que eu vou te dizer, e agora deu uma travadinha aqui para mim. Eba! Voltamos. Voltei, É você desculpa, ou está sou com a eu? internet aqui. A Ah, casa ela não é grande, mas como tem muita parede, ele fica pegando o roteador lá da frente, não pega daqui, normal. tá? Eu tava Olha, tem um sentindo monte de eu, né? gente que deve ser tudo teu seguidor, porque eu não conheço ninguém que está aparecendo aqui. Ah, tem alguns que são Tô brincando. meus alunos, ex-alunos. A Uhum. Carla estava no Fundamento Global, e aí vamos. Mas, enfim, Fábio, como Mas você vai. estava me perguntando, né? O Axis, para mim, ele chegou num momento bem interessante, mas eu posso dizer que eu não tinha nem consciência. Talvez você tinha essa percepção de que alguma coisa ou algo em você não era sobre você. Eu não tinha essa clareza. Então, eu considero que eu tenho momentos que eu estou sendo muito eu, e tem momentos que eu totalmente enterro a Luciana, né? E o que sai é uma combinação de programas, uma combinação de mecanismos automatizados para satisfazer os outros, ou enfim, né? Seja lá o que for. E sim, eu estava num momento, eu sempre tive momentos de muito entusiasmo na vida e umas grandes baixas, assim, tipo, hora muito bom e hora muito ruim. E quando eu comecei com o Axis chegou depois do momento que eu estava enfiada no trabalho. Então, tipo assim, eu sou professora na universidade ainda, né, até esse momento.
Univale? E a universidade era na Univale, isso. Durante um bom tempo foi um sonho também entrar lá, começar lá, né? Era como se eu olhasse aqueles meus mestres e olhasse aquilo como realmente um objetivo, uma coisa que eu admirava tanto que eu queria estar lá. E depois de um tempo ali dentro, eu comecei a ficar não me divertindo mais tanto com aquilo, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de que eu tinha sempre que fazer mais. E uma... Sabe aquela sensação de que se em algum momento eu falhar, não vão mais me querer ali? Então, tipo, eu vivia num ciclo infinito de satisfazer a expectativa do chefe, dos alunos. Assim, isso vira uma loucura, né? Vira uma insanidade. Porque a gente, primeiro, a gente nunca vai ser perfeito. Perfeição é uma mentira, uma armadilha, uma grande armadilha de julgamento, né? Muito julgamento. E que só faz manter a gente preso no medo, na insegurança e não permite que a gente seja a gente. E aí o que desencadeou de verdade o processo foi a perda de um namorado com câncer. E aquilo foi um momento do tipo assim, agora, me enfiei no trabalho, me enfiei no doutorado, e na hora que meu corpo não aguentava mais e começou a reclamar, eu comecei a andar. Por tudo que você imaginar. Reiki, né? Tudo. Diksha, Reiki, Prembaba e... Enfim, tudo. Retiros, Programa Vida, não sei se você chegou a ouvir falar dele. Provida? O Programa Vida. Ah, não. Eu sei do Provida pela Tatá até, nem sei o que é isso. Tatá era. E aí uma pessoa da Diksha, que é a Berenice, no Saisen, não sei se tu conheces ela, que mora aqui em Balneário também, maravilhosa. Sim. Chegou um dia num dos encontros que era... o encontro da Diksha, para mim, era o momento da semana de recarregar a bateria. Mas era sempre essa sensação de que eu precisava... Primeiro, eu era, tipo, dependente de recarregar a bateria lá. E segundo, de qualquer maneira, eu continuava nos mesmos ciclos, entende? Então, tipo assim, era como se fosse um outro analgésico, se é que a gente pode falar assim. Então, tem alguma coisa que está me incomodando e eu usava aquilo lá como mais uma fuguinha. Enfim. E ela chegou um dia lá falando de Barros. Então, assim que o Access começa para mim. E nesse momento exato, que nem tu está falando aí, no meio do curso de facilitadores de BIU e com tudo que está rolando esses dias, é uma volta. Eu não sei se eu tinha essa sensação de não quero acordar, tá, Flávio? Mas uma coisa que é fato, eu tinha a sensação de que eu não tinha saída. Sabe a sensação de que tu tá trancado? Eu uso muito essa analogia para os meus alunos quando tem alguma classe e tal. A sensação é que eu estava numa sala toda velada, como se eu não tivesse uma porta para sair, nenhuma janela, nenhuma possibilidade. É como se meus pontos de vista, meus medos, era a quantidade de implante, de medo, de culpa, de vergonha, era uma coisa impressionante. Literalmente no fundo de um poço. A sensação era de trancado dentro do hospício. Sei. Sabe quando tu olha a volta e nada Não, faz você sentido? está falando, eu estou de braço cruzado como se tivesse com uma camisa de força. Era essa sensação. Porque esse negócio desse Axis a gente capta. Essa coisa de ser empata não é legal, viu? Devolve ao remetente. Toma que esse bicho é teu, com consciência. Exatamente. E aí, quando o Axis começa a fazer esse monte de pergunta e falar de possibilidade, alguma coisa acende dentro, né? Cara, tudo certo? Ah, calma. Alguma coisa acende dentro, tipo assim, tá, mas então existe alguma outra coisa. Então eu não tô tão louca se eu não quiser continuar fazendo a mesma coisa o resto da minha vida. Ah, então quer dizer que tem mais gente que acha isso. Uau! Será que eu cheguei em algum lugar, né? Aqui. E é engraçado, isso tem muito processo de família, né? Um monte de coisa para trás. Como você falou, você percebeu o 13 anos. Eu percebo, para mim, antes.
Eu não tenho tanta clareza, porque cada vez que eu pergunto vem uma coisa diferente. Mas tem alguma coisa ali em torno dos 5, 3 anos. Eu achava que era menos. Para mim foi surpresa 13. Eu achei que era menos. Uhum. E claro, aí de novo, né? Quantas pequenas mortes a gente já teve cada vez que a gente foi cortando alguma coisa da gente? Seja lá com 2, com 3, com 5, com 13, com 20. Com 50, sei que você não chegou, mas 55, 60. Aí tem, né? Quem quiser saber mais sobre ambulantes, faça uma classe de fundamento ou uma classe de conversando com entidades, que vai explicar muito mais coisas sobre isso. E começa a fazer sentido. Eu lembro que a minha primeira classe de fundamento, sabe quando sai assim? Ah, meu Deus, mas eu não sou nada disso, então o que eu sou? A primeira classe de fundamento que eu saí nessa sensação. O que é que eu sou? Mas eu não sou isso, não sou isso. Sabe quando o cara aquela ficha assim, meu Deus, eu tô só percebendo o mundo dos outros e agindo como a minha avó agiria, como a minha mãe agiria, ou como acha que eu teria que agir, ou como colega do trabalho, como... E aí eu, caramba, que escolhas interessantes, Luci. A primeira vez não foi divertido não, tá? Só vou contar Não, pra não é vocês. porque é como se tirasse todo o teu chão, que não é um chão, não é um chão, não existe esse chão, mas é onde você se pegava naquele expectativa, Uhum. né? De ser assim, Produção. de ser bonzinho, de ser correto, de ser não sei o quê, que não pode, sabe? Você não vai na casa da tia ficar mexendo nas coisas, não peça para ela. Tem humorista que fala isso. Na sua tia, não peça ovo maltine, porque eu não tenho dinheiro para comprar ovo maltine em casa e ela vai achar que a gente não tem dinheiro para comprar ovo maltine em casa. Não pergunta muito, não Não fala pergunta muito, demais. Ah, né? estão mentindo para você. Faz de conta que você não percebeu. É. Não chega e fala para ela, é mentira. Não! Não, né? Você falou, só um exemplo, para ver muito. Meu filho, uma vez, oi, Yuka, o meu filho, hoje ele tem 33 anos, mas ele era pequeno, 5 anos, sei lá, a gente ia muito para Campos do Jordão. E lá tem o Palácio do Governo, que é um museu e tal. Você entra com uma pantufa, porque todo o piso ele é de pau-brasil. Protegendo. Aí, uma moça chegou, esqueceu de tirar a pantufa e saiu do prédio. Aí o meu filho saiu correndo atrás dela. Moça, você está roubando o sapatinho, tem que deixar lá. Esse mesmo filho, quando a gente uma vez fomos para Maceió, acho que foi Maceió, e chegamos lá, você abre o cardápio, sopa de tartaruga, muqueca de tartaruga, não sei o quê, e na parede não consuma produtos de tartaruga. O meu filho não teve dúvida. Meu filho teve dúvida, chamou o garçom para explicar Como se assim? não pode comer porque tem no cardápio. Yeah. E aí é o ponto, né? O quanto a gente está rodeado de contradição, rodeado de mentira, e que se a gente não está disposto a estar consciente e presente com essas mentiras, porque às vezes incomoda, porque às vezes é doloroso, porque às vezes vem das pessoas que a gente não, né, não quer ver que a pessoa está fazendo aquilo com você, sei lá. Todos os interessantes pontos de vista que a gente tem sobre como as pessoas deveriam ser, todo o romantismo, né? E como elas não são. Então a gente começa a fantasiar e a entrar no esqueminha dos outros, porque a gente também tem que fingir. Aí a gente começa a fingir. Daqui a pouco ninguém sabe mais o que é seu. E essa foi a minha, eu digo assim, o meu primeiro choque. Porque a primeira vez foi um choque no fundamento, quando caiu essas fichas todas, era a sensação de desespero, de tipo assim, meu Deus, eu não sou nada disso. E o que é que eu sou? Eu conto para todo mundo que eu quase não fui no último dia da classe. Aí ainda foi assim, olha que divertido.
fundamento, 4 dias, e à noite tinha workshop. Um de Binhu e um de A Voz Certa. E aí eu lembro que o workshop da Voz Certa foi tipo sábado à noite, aí quando eu vim para casa naquele estado de tipo, a minha voz, porque aí para quem não conhece, né? A voz certa para você é uma especialidade dentro do Access, mas não é sobre a voz só, cantar, falar, é sobre se expressar, seja como for. Então ela tem tudo a ver com essa coisa do Binhu, né? Do ser você. Sei lá, nosso querido Maurício Rondelli é um dos facilitadores do Brasil de voz certa. Acho que a Simone Arantes também, enfim. Tem um monte de gente. O Márcio já era antes do Maurício. Ah, é? Não, nem sabia. O Maurício fez a classe dele com o Márcio para ser facilitador. O Márcio é pioneiro num monte de coisa, né? Sim, sim. Enfim, e aquilo me desconcertou no perceber que, cara, eu não sei o que eu sou. E é a primeira coisa do tentar se definir, né? Então, olha lá, o primeiro desconforto foi de não saber mais qual era a definição. Depois disso, no CF, eu tive uma outra crise dessa. Cara, isso também não é meu. Meu Deus, eu tô pegando isso todo mundo e achando. Ainda continuo comprando já com uma série de processos, né? Um pouco mais atenta, mas ainda entrando nas coisas dos outros. Caramba! Só que aí a diferença de como isso foi no meu mundo. A segunda vez, a sensação era de uma liberdade e de uma leveza, porque daí a pergunta que eu comecei a me fazer, tá, eu não sou nada disso, o que eu sou? Eu não sou nada disso, ok? Não é nada meu, o que eu sou? E aí esse reconhecimento do espaço que a gente vê, aquela onda de tipo espaço, e aí você escolhe o que você quiser. E esse é o ponto do ser você, né? Não é sobre o que você não pode fazer, ou se você hoje faz isso, alguém colocou ali do 10 segundos. Se você fez hoje isso, você vai ter que fazer sempre isso. Ao contrário, é a energia que está junto. Hoje, para mim, tá bem difícil, por exemplo, falar em vídeo se eu não puder fazer qualquer coisa. Qualquer careta, falar qualquer besteira. Se você tiver que se policiar, é isso? Não, antes eu me policiaria, entendeu? Sei. Há algum tempo atrás, sei lá, talvez se alguém aí está acompanhando possibilidades que nem você, Flávio, que está com a gente, se pegar possivelmente os primeiros programas, e nem tem um ano, tá? Não tem um ano. Ele começou, acho que dia 31 de julho. Eu estava até pensando nisso, olha, vamos ter que fazer um aniversário, né? De live? Não, eu comecei esse ano, é porque eu também esperei o COP, né? Eu fiz o COP em dezembro, que aí que eu soltei a voz, né? E aí eu soltei a voz, eu fui denunciado pela terceira vez. Uau. Aí eu liguei para o Maurício, tem patrulha da fraude aí, fale bem ou mal, mas fale de mim, né? Então, aí eu mandei uma mensagem para o Maurício Fonado, ele aumenta a voz, eu falei, mas é que eu gravei dentro do elevador, então isso ficou claro, ele falou, não, aumenta a tua voz. Bota a boca. Aí no Fundamento Global, ele assim, tia Flávio, e o gozado que no Fundamento Global me deu um pânico também de fazer vídeo. Não me pergunta por quê. Eu comecei a me policiar nessa coisa, né? Mas hoje, eu não, sinceramente, eu não estou muito preocupado, não. Mas esse é o espaço, né? De ser você e não estar preocupado. Eu passei muito tempo, eu já tinha COP, desde 2018. Mas eu, para botar um vídeo, era não estou falando de fevereiro agora, Fundamento Global. Já estava fazendo live, um mês de live eu fiz de gravação, e aí me deu uma parada. Quando eu fui falar de jails, o tema era jails, que é prisão, julgamento, agenda, invenção, mentira, maldade. Eu adoro jails, tá? Por isso que eu sou fã dela. Mas na hora que eu ia falar dessa ferramenta, eu travei. Mas você começa a reconhecer só que talvez não era a hora e o lugar.
Porque isso bem fala. Sim, Às sim. vezes, quando ele está tentando gravar um vídeo sobre alguma coisa e ele faz 50 vídeos e não gosta de nenhum, ele diz assim, peraí, né? Espera um momento. Tem alguma coisa para reconhecer aqui. Será que as pessoas estão dispostas a ouvir isso agora, nesse momento? Elas conseguem ouvir isso que eu tenho para dizer? O que isso aqui vai criar no mundo, né? Então, acho que essa é um pouco da nossa sabedoria inata também. Ainda mais como você, que já tá com a boca no mundo, né? Tem pessoas que vão se esconder. E aí, Há talvez pouco seja um tempo, mas... mecanismo de continuar se escondendo. Sim. Não, isso que você falou, eu aprendi com a Simone Milassas. No seguinte, quando eu escolhi fazer 30 dias de 30 ferramentas do Sendo Você, tinha sobre a... Como é que é? Quando você empurra com a barriga, qual é o termo? Procrastinação. Postergação. E eu, cada vez que eu ia falar de um tema, eu pesquisava no BinU, pesquisava no Manual do Fundamento, classe de barras, copy, eu pesquisava no site, e procrastinação, eu não achava, procrastinação, eu não achava nada. Uhum. Aí achei um blog da Simone Milassas, onde ela conta que uma cliente dela chegou e falou: eu estou para inaugurar meu negócio, mas eu não sei por que eu estou procrastinando. Ela falou: será que é porque ele ainda não está pronto? Pergunta para ele o que ainda se requer para ele começar. Provavelmente ele não está pronto. É isso que você falou. Provavelmente ainda não é a hora para falar desse tema. Muda tema. Fala de outra coisa. Uhum. Mas muda esse tema. Pergunta. Olha só. Para quem não é do Axis, vai achar que nós somos tudo louco. Somos, tá? Yes! Somos. Na dúvida, Loucos somos. e felizes. Tá? Somos. Daqui a pouco eu pego o chapéu que eu ganhei, não, que eu roubei da Beca. Você viu o chapéu de palhaço? Tá por Não. aqui. Tá? Depois eu pego aí. Tem palhaço, tem bruxa. Da classe que eu dei para as crianças, eu usei esse chapéu. E às vezes eu vou usar ele nas lives. Né? Mas é isso, a procrastinação. Quem disse que isso é uma procrastinação? Como é que é você perguntar para o negócio ou perguntar para a live? E aí? Esse tema é agora? Não, não é. É o próximo. E o pior, sabe qual é o pior? É que isso funciona. Uhum. Eu estava vendo o vídeo lá, um vídeo daquele out of box do Gary Duden, que fica todo mundo, acho que 90% do pessoal que vai no microfone, pergunta para eles: cara, isso é muito simples, não pode funcionar, não é? Isso Você é gosta do muito... complicado, Você né? falou, você escolheu e aconteceu? Não, não, não. Nessa realidade isso não funciona. E A o quanto a vida gente como não ela está é, nossa, disposto a essa facilidade. essa frase, a vida como ela é. Porra. Nós somos agora na gráfica e o Massa, segunda-feira tem o classe de barras, presencial. Já tem 3 pessoas. Como pode Aí, pensar? aí eu mandei fazer os manuais lá. Aí eu falei, não, vou fazer o dobro. Pô, peraí, por que eu estou limitando o número de alunos? Vai que aparece no dia. Olha a cabeça. E chegamos lá e esquecemos a máscara. Aí o cara, você não trouxe máscara? E verdade, não trouxe a máscara. E aí? Porra, não sei o quê. Aí o cara vem falar de Bolsonaro. Sei lá quem é o Bolsonaro. Bolsonaro. Eu sei quem é, porque eu não sou ignorante, mas quem é o Dória, eu sei quem é. Mas hoje, ele não me diz nada. E eu sou um cara que eu ligava a CBN às 6h30 da manhã para ouvir o Cortella. Hoje eu continuo ouvindo o Cortella, mas no YouTube ou no Instagram. Instagram ele está entrando todo dia às 6 horas. Né? Continuo, mas eu não vou mais na CBN, porque era CBN das 6h30 às 6h30, depois era Globo News. Para! A realidade que o Axis convida a gente criar a nossa, da minha não tem mais isso, meu. Vou pegar sim o vírus, como todo mundo. Acabei como grupo de risco, tá? Sexagenário, sou sexy. Eu tomei a vacina. Eu falei, acabei de botar o vírus da gripe aqui, ó. E aí?
Já recebi gente em casa do Axis, inclusive, para fazer troca, que teve o vírus. E curou. O Márcio está falando, já curou gente que estava para ser internado, né? A falta de ar. Falta de ar e tal, e ele começou lá a trabalhar com as mandingas dele, tudo isso é mandinga, viu, pessoal? E funcionou. Mas vai. Você viu que você não bobear, você não fala, né? Vai. Oi, Neuma. Neuma. Josi. Gente, bom, enfim, essa coisa. O Flávio fez essa pergunta quando ele fez o convite, né? O que de imprevisível aconteceu quando você começou a ser você, né? Mais ou menos assim. Eu acho que quem me falou nessa pergunta do imprevisível foi você. Eu coloquei por tua causa, sabia? O imprevisível, gente, tava numa energia agora, né? Tá, mas agora deu uma diminuída desse momento da pandemia, né? As pessoas começaram a ir extremamente para o lugar de o que vai acontecer. Então, começaram a fazer as previsões daquilo que não era previsível. Então, olha que loucura! Porque ninguém tinha previsto a pandemia, certo? Bom, quer dizer, tem um maluco, 2 lá, que falaram que ia ter, né? Mas, enfim. Enfim, interessante ponto de vista. Tem alguns que dizem que eles têm algo a ver com isso, né? Não sabemos, enfim. Não vem ao caso, mas enfim. Então, as pessoas tentando fazer previsão previsível sobre algo que é imprevisível e evitando de viver, de escolher hoje, evitando de criar, evitando de ser, por causa das previsões que alguém fez, da curva, do gráfico, da crise econômica que vem junto, porque o mundo vai acabar, entendeu? E tinha essa sensação no ar, né? Eu não sei, agora aqui, tu tá em São Paulo, né? Aqui em Santa Catarina agora tá um pouco melhor. Melhor, interessante do ponto de vista meu, né? Mas tá mais leve, deu uma relaxada, mas tinha uma sensação de assim, ou eu vou morrer de corona, ou eu vou morrer de... Ou morrer de corona, ou de fome. Era a de energia que fome. estava no ar. Era essa energia de... Será que esse meu microfone tá meio tapado aqui? Não, o teu sinal, ele está começando a ficar pixelado, entende? Aham. Acho que é pixelado o termo, por causa da tua internet, imagina. Deve ser. Porque eu estou me vendo bonito, como sempre fui, e agora eu reconheço. Como pode melhorar, né? Desde o meu quarto fundamento, que foi o ano passado foi o terceiro, com o casal Rondelli, que até então eu não me olhava, eu não olhava no espelho, não. Uhum. Eu Isso não é olhava fácil nos meus também. olhos, eu não olhava nos meus olhos. E tem gente que fala assim, nossa, você tem olho azul? Eu falei, não, é verde. Aí eu vi, não, tá azul mesmo. Meu olho não é verde. Eu não olhava no meu olho. Eu achava que era verde porque o pessoal falava que era verde, aí começaram a falar que é azul, eu falava, não, ele é verde. E agora eu olho, ó, bonito, né? Quanto a gente comprou, né? Dos outros, dos pontos de vista sobre nós e usou isso para se definir. Muito legal isso, Flávio. E pode, todas essas definições que a gente está comprando de todo mundo. Exatamente. E que ainda, muitas vezes, vem revestido de julgamento, né? Mesmo que seja um julgamento positivo. Sim, sim. Isso é bom e aí eu tenho que ser isso para sempre. Eu preciso congelar uma situação, porque isso não é sobre o que a gente é. Isso é sobre alguma situação passageira, né? Mas o que a gente estava falando? Tá? Do imprevisível. Isso. O que de Exatamente. imprevisível aconteceu a partir da hora que você assumiu ser você quando você não sabia quem você era. Podemos dizer que eu continuo sem saber? É. Verdade. Acho que sabe o que mudou, Flávio? Bem verdade. Mudou um pouco a disposição de estar mais presente com o que é verdadeiro para mim em cada momento. Exatamente. Mas não definido. E um dia desse alguém me fez... Foi ontem, a Silvia Puentes no Nine Trainings, né? Perguntou alguma coisa sobre diversão, né? Se eu estava disposta a me divertir tanto e nananã. E aí eu disse que sim, mas tu sabe quando tu sabe que é não? Daí ela olhou para mim e disse assim, mentirosa! E aí eu saí da chamada assim, cara,
o que é que me diverte? O que é que me divertiria muito? Eu não tenho essa clareza. Mas eu sei a cada momento. Enfim. Fica na pergunta. Exatamente. E outro ponto que eu acho muito legal, quando você colocou o convite, e eu comecei a me fazer essa pergunta, né? O que foi de imprevisível quando eu escolhi ser eu e tal? A coisa que mais me veio foi o Possibilidades. O Possibilidades nasceu de um momento que eu queria pôr as ferramentas em movimento e não tinha. Estava full time na universidade, não tinha, praticamente não criava classe, não cabia o fundamento na minha agenda da universidade, eu não tinha 4 dias. E aí eu, cara, mas fazer sozinha também é tão chato, né? Mais alguém para bater um papo é muito mais legal, fica muito mais divertido. E você escolhe o CCF por quê também? Para mim, CCF é fazer fundamento. Olha que coisa mais louca. Apesar que eu sei que nem a Luli, ela falou, não, fiz CCF só porque era pré-requisito para cavalos. Para os cavalos, Para os cavalos. Eu, no meu caso, tem um monte de coisas que eu faço. Talvez seja uma das pessoas mais loucas que você conheceu no Axis, porque eu não escolho classe por causa de pré-requisito e nem pelo que ela vai fazer. Tu pode me perguntar, por exemplo, por que eu estou no BNU? Eu não sei. Tu vai ser facilitadora de BNU? Eu ainda não sei. Estou fazendo muitas perguntas. Eu, até o início da classe, achava que, sinceramente, não. Sabe aquela sensação de, não, eu vou fazer a classe, eu tenho pré-requisito, a classe estava me chamando, vou fazer a classe. Agora, vou me tornar facilitadora disso? Até hoje, eu achava que não. Hoje já veio opa, quem sabe? Quem sabe? Eu escolho. Eu tenho saído cada vez mais desse lugar, sabe, Flávio? Do porquê eu escolhi alguma coisa. É tipo assim, escolhi. Eu escolho. O que você escolheu? Um dia desse eu fiz uma classe de fundamento com a Diva Dias e o Simon Fuchs. Outro dia eu fiz uma classe de fundamento com a Mônica Guilherme. Aí algumas pessoas me disseram, mas para que você está fazendo classe de fundamento? Você não dá essa classe? Eu disse, dou, uai, mas que contribuição que esses caras são para mim? E receber a classe não é só sobre o pré-requisito, sobre quanto custa, ou é que presente que aquilo vai trazer para mim, ou o que aquilo vai me permitir estar mais presente comigo de novo, né? Meu interessante ponto de vista, tá, gente? Ninguém tem que fazer a mesma coisa, ninguém tem que achar que tá certo. Eu tô saindo da ideia de que eu tenho que estar certo. E quando eu começo a voltar, tá, eu vou gastar esse dinheiro para fazer uma classe que não é pré-requisito, ou que eu não vou ser facilitadora, ou não sei se vou ser facilitadora. Será? Luciana, de quem são esses pontos de vista? Quem pode? Quando no CF tem uma noite que eles fizeram lá, tem a Noite das Joias, que todo mundo fala, e tem a Noite das Especialidades. Não sei se alguém aqui já ouviu falar disso. É como se eles montassem uma sala com a exposição de todas as especialidades que o Axis tem. E eu fiquei andando pelo meio daquilo. E as especialidades que mais me chamaram não faziam nenhum sentido para mim, por que aquilo me chamou. Não faz até agora. Então, tipo assim, se alguém naquele dia dissesse assim, dessas aqui, qual você escolheria? Eu ia pro X-Men e falando com animais. Por quê? A Luli trabalha com os cavalos. Ela ia dizer, porque eu trabalho com os cavalos. Eu não trabalho com os cavalos. Eu trabalho com gente. Podia dizer que não faz sentido, né? Mas isso não precisa fazer sentido. Quanto sentido a gente está buscando razão justificativa, racionalização, computação para justificar, sabe? Então, até a Júlia entrou aqui, a Júlia é uma maravilhosa facilitadora, terapeuta e tal, uma potência. E a história do CF começou numa troca com ela. A gente trocava barras uma época praticamente todos os dias. E a primeira vez eu estava com uma passagem para a Argentina para ir para o meu primeiro, que seria o meu primeiro COP. Exatamente, Daniela, porque é muito divertido. É isso, adoro. É a única explicação que tem que dar, né? É isso. E eu lembro que durante a sessão a gente começou a falar de umas coisas, aí falando de um COP que ia ter um em Washington. Tipo assim, o COP da Argentina era na metade de agosto e aquilo era final de julho, ia ter um COP em Washington.
E o meu mundo fez um negócio... Eu vou para esse negócio, não sei nem de que jeito. Não falo, naquela ocasião, não falo inglês, não tenho visto, mas eu vou. E o CF foi mais ou menos assim também. Numa das trocas com ela, aí eu pensava assim, Costa Rica, né? Por causa dos meus pontos de vista sobre o que a Costa Rica é. Aquela referência de lugar da natureza e tal. Paraíso paradisíaco e tarará. Exatamente. Lugar dos esportes de aventura e de natureza. Mas aí, lembro que a Júlia ainda que me provocou, mas pergunta qual é que vai ser mais contribuição, quando é que é. E aí veio na minha cabeça assim, não, é março. Eu acho que é Costa Rica. Não fazia a menor ideia. Só que março. Aí eu fui descobrir que março era Roma. Então, assim, não é nenhuma dessas escolhas, Flávio, nenhuma delas foi uma escolha... Sei. Talvez passa aqui na hora que vai para o dinheiro, que ainda é o lugar onde eu volto para a computação. Eu também. Volto para a computação, sabe? E apesar disso, eu tenho escolhido ir além disso. Tipo assim, veio, deu aquela... Faz umas perguntas, uns pode-poc, devolve, expande. E aí, dá? Tá leve? Melhorou? Vamos. O que isso vai criar? Buff. Vamos. Não sei. Não sei o que é. Não sei como vai aparecer. Mas é grande. É maior. É mais divertido. É mais leve. Vamos. Vamos. Depois a gente vê como faz. E loucamente as coisas aparecem, né? E a liberdade de que se eu escolher e der diferente, não é que deu errado, der diferente, eu escolho de diferente, escolho de novo. Sim. Eu não tenho compromisso. Se hoje eu dissesse, não vou renovar, pronto, não renova, acabou. Outro dia estavam falando de coerência, eu falei, mas peraí, acho que eu nunca fui coerente, porque agora tem que ser. Né? Uhum. Isso é mais uma armadilha dessa realidade, né? Exatamente. Onde eu tenho que ficar provando. Ontem eu estava aqui à noite no Zoom da Sarraja, conhece a Sarraja Renata? Eu já ouvi ela, mas não assisti ainda, não. Não. Eu pensei que ela também. Eu peguei um pouquinho de cada um. Eu vi que você estava convidando gente de fora, eu falei, eu vou convidar gente de dentro. Eu vi que a Sarraja também estava convidando. Tá? Eu inventei tudo isso. Mas né? tu sabe que eu estou tentando achar gente do Brasil e às vezes é difícil. Eu vou para as perguntas, lógico, né? Quem? Aí às vezes uma pessoa aparece, aí eu vou e convido, a pessoa não vem, não me responde. Mas pessoa quem? CF? CFMW também, de vez em quando. Rola uma coisa assim. Eu convidei 18, 17 e me responderam. Então, se é um convite. Eu já tô fechado a programação até depois da metade de julho. Tenho 2 dias, acho. Olha só. Né? É certo sobre isso. E foi assim, no começo você viu, todo mundo queria o dia 15, que era o primeiro. Eu falei, não, pessoal. Não dá. A Mitzi, como? Eu respondi às 7 horas da manhã. Eu falei, você foi a terceira. Às 7 horas da manhã, você foi a terceira. Mas você mandou a mensagem às 2, então. A Silvana respondeu às 4 e o Paulo Castilho às 4h30. Esse pessoal é que nem eu, não dorme. Como pode ser mais difícil. Mas eu acho... Então, ontem, no Zoom da Renata, ela começou a querer falar de definição. E aí eu coloquei atenção naquilo. Aí eu falei, posso dar um piteco? Pode, tal. Falei, obrigado por você ter me convidado a colocar atenção na definição. O que é definição para mim hoje? Uhum. Um imenso vazio, não veio nada. Como pode melhorar? Não veio nada. Olha que maravilha, surpresa para mim. Eu me surpreendo todo dia, né? Como você não tem definição? Você fez engenharia e marketing, Flávio, trabalhou 24 anos para os gringos e não sei o quê. Não, né? Não tenho definição.
Porque se eu falar uma história para você, daqui a pouco eu vou ter que falar outra. E aí? Tudo bem. Uhum. Para mim, se eu tiver definição, se eu tiver a cobrança, o auto-julgamento, né? Não, não, eu não quero isso para mim. Eu tenho um termo que eu usava quando eu descobri que a minha mãe, ela tinha Alzheimer. No dia que minha mãe não me reconheceu mais, eu Uhum. defini que a minha mãe morreu. Aquele corpo era o corpo da minha mãe, mas a minha mãe não estava presente mais ali. Ela abandonou aquele corpo. Até por Uhum. outras crenças e tal, que a apometria me trouxe e tal. Às vezes eu ia ficar pensando, eu me cobrava, quanto isso não é uma covardia para não sofrer? E a resposta que me vinha é, e se for? Uhum. Tá disposto a Tudo estar em bem, função disso? tudo bem. Se eu for covarde, por não querer sofrer, porque eu estou vendo a minha mãe chegar num estágio, e chegou no estágio que eu desejava que nunca chegasse, né? Que é o pior, é o terceiro estágio. Eu sei porque acompanhei, frequentei a Brás, meus pais apareceram no Fantástico, entrevistado pelo Dr. Drauzio Varela, né? Por causa do Alzheimer. Então, eu acompanhei bastante. Minha mãe chegou naquele, tiveram que quebrar o corpo para pôr no caixão. Mas, ainda bem, para mim, covardemente, eu assumi que aquilo lá não era minha mãe. Uhum. E quando foi meu pai, aí eu acho que eu já conhecia, não conhecia o Axis, não. Mas quando foi o meu pai, faz 4 anos que meu pai faleceu, eu estou no AXA 2. Quando eu cheguei lá na câmera, e estava o corpo lá, eu olhei, não era meu pai, sabe? Meu pai não está mais aqui, sabe? Meu pai não está. Até porque, horas antes, a minha esposa, sem saber, ela fez saída do cenário pela esquerda. Ela chegou lá, na hora que começou a acender um monte de aparelho, ela pediu para ficar invisível, que entrou um monte de enfermeiro, me tiraram do quarto, ela ficou no quarto, Uau! cheio de enfermeiro, ela simplesmente deu um comando, fica invisível, e conversou com meu pai. Falou, e aí, seu Flávio, o que o senhor escolhe? Não nesse linguajar que é hoje próprio, não. Sim, Falou, e aí, sim, seu sim. Flávio? Aonde o senhor pode ser mais contribuição? Dentro do nosso linguajar, não que ela falou assim. 2 horas nós saímos de 1 hora da manhã, às 5 me ligaram que às 3 ele desencarnou. E aí, quando eu cheguei para ver o corpo, eu olhei, juro, juro. Não é para ser chocante, não é para ser, sei lá. Foi a mesma sensação de quando eu vi um porco no frigorífico. Porque era um corpo morto. Uhum. Sabe? Era um corpo morto branco. Não era o meu pai. Meu pai não era aquilo, meu pai não estava lá. Sabe? Não Acho que estava. todos nós já tivemos alguma experiência com a morte onde a gente olha aquele corpo e não é mais a pessoa, né? Não, O brilho, não. a energia dela não é só um corpo, né? Não, tem energia. A energia. Tão Um logo ser morre que o tá ali. corpo, tão logo morre o corpo, dentro do meu estudo, né, de 7 corpos, o duplo etérico, que é a energia, ela se vai. E aí acabou. Não tem mais nada lá. Tanto que para mim tem gente que fala, mas você vai cremar teu pai? Não. Cremar o corpo dele. Boa. Né? Meu pai não vai ser cremado. Sim. Não é o Não, mas ser. tem que respeitar não sei quantas horas. Tá bom. Mas meu pai não está mais aqui. Esse negócio para mim. Agora, voltando. Será que é uma covardia, um ponto de vista que me protege e tal? E se for? É aí que eu quero colocar. E se for? Eu não caio em definição. Eu não me coloco mais dentro de uma caixa. Que Eu não presente. sigo parâmetros. Sabe? Isso traz. E outra, eu sempre fui assim, mas sempre lutei para não ser.
Só o Flávio, né, pessoal? O pessoal que está aí assistindo, ninguém mais, né? Né, Patrícia? Patrícia aqui. Não, e outra coisa que Lúcia, eu já falei aqui, Daniela. o pior é que chega uma hora, Lu, você tem a consciência que você continuava sendo você, só que como tem a energia da luta e não ser você, as pessoas te viam como você é, mas envolvido de uma nuvem de mentira. Uhum. Então, você passa como um mentiroso, como falso, como qualquer coisa. Tanto que eu digo, hoje eu sou do mesmo jeito, eu falo do mesmo jeito, sou pegajoso do mesmo jeito, sou do mesmo jeito, certo? Só que quando as pessoas olham, falam, esse é o Flávio. Esse é o Flávio. Eu estava uns anos atrás, um ano há pouco atrás, minha nora estava grávida e nós fomos no shopping comprar um presente que tinha uma festa lá de uma criança, filho do colega de trabalho do meu filho. E estamos lá na loja de brinquedo, na ReHap, lá. Aí, daqui a pouco, meu filho vira para minha mulher e fala assim, papai está conversando com quem? Sei lá. Mas ele conhece aquela mulher? Teu pai precisa conhecer alguém para conversar? E eu estava lá como vendedor tentando convencer ele, o menino, a comprar dois times de botão e um campo. Que eu falei, cara, tem coisa melhor do que você dar pro teu amigo? 2 times de botão, um campo para vocês dois jogarem? Cara! E o cara, mãe, é isso! Por quê? Porque nós temos a mesma idade. Eu dei uma classe para criança de 9 a 13, eu falei, eu sou o mais novo daqui. O meu corpo, o Zé, ele tem 61 anos na época. Mas o tio Flávio, ele tem 11. Hoje eu descobri que é 9. Tá? Acho que eu tô que nem como é que é? O Benjamin Button. Tá rejuvenescendo. Eu acho que o Flávio, cada ano, ele é menos. Agora, o Zé, cada dia é mais. Pessoal que está online, sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma pergunta também, eu estou dando uma risada aqui. Sim, Patrícia. O que é bom é que a gente sabe o que sabe. É isso aí. É isso aí. E a gente sabe até o que a gente não sabe. Somos seres infinitos. Mas fala do imprevisível. Fala da tua especialidade, a imprevisibilidade. Vamos lá. Sei lá, é para falar de imprevisibilidade, né? Todas essas minhas classes são escolhidas imprevisivelmente. É tipo assim, na véspera, eu vou. Ou não vou não. Mas vamos lá. No final do ano eu estava num momento assim, de novo, né? A coisa do dinheiro, assim, tá, ó. Universo, me mostra aí qual que é o jeito, porque meu salário de professora não fecha com isso aqui. E eu gostaria, assim, a minha escolha, eu ia para muito mais classe do que eu estava podendo fazer até aquele momento. E o imprevisível começou, de repente, com o Maurício me convidando lá para começar lá a apoiar o suporte, que começou a abrir algumas possibilidades de diminuir o custo para mim. Ainda eu não consigo, até hoje eu não consegui pagar inteiro alguma classe, mas abate, né? E o próprio possibilidades, de repente, começou a virar outra coisa. Não no sentido de que ele mudou, apesar de que muda, né? Mas quanta gente linda, cara. Sabe, eu acho que uma das coisas que eu tenho mais grata nisso tudo, e que talvez era o mais imprevisível, porque quando eu comecei a fazer, eu pensei assim, vou convidar os amigos para bater papo sobre as ferramentas, porque sozinha é muito chato. E aí foi virando uma coisa que eu nunca imaginei. E cada um que passa, eu imagino que tu deve perceber alguma coisa parecida com cada um que tu está convidando aqui. Deixa alguma coisa, contribui de algum jeito, e fica tão claro aquilo que o Axis chama de contribuição, né? Que a gente está ao mesmo tempo dando e recebendo, presenteando e recebendo. Cara, tem sido de verdade totalmente imprevisível, é totalmente fora
do que eu imaginava que poderia ser. Até a vida da universidade, pós-Covid especialmente, tá mais fácil. Trabalhando online e tudo mais, né? E abrindo para você criar mais. Você percebeu quanto a gente criou depois desse bendito convite? Verdade. Bendita quarentena. Verdade. Se alguém me dissesse que eu estaria com todas as coisas que estão acontecendo, eu ia dizer assim, é mentira. Eu tenho repetido isso esses dias. E eu sou tão grata por cada uma dessas coisas. Tão grata. Porque mesmo até aquilo que dá errado, o que não sai como a gente imaginava, traz tanto da gente. Tanto, tanto. Meu Deus do céu. E sabe a contribuição que a pessoa, até aquela que tenta te dar uma rasteira, é? Porque se tu faz uma pergunta sobre aquilo, e se tu não vai para o espaço que ela tá... Porque o espaço é dela. Tipo, sei lá, você falou o monte da patrulha, né, Flávio? Sim. O espaço não é seu. O espaço é do outro lá. Se eu não compro e não vou junto, que consciência isso pode me trazer? Ontem eu teve uma situação interessante e veio uma consciência muito louca de uma pessoa que estava disposta a receber pelo que ela era, não pelo que ela fazia. Independente da situação, que tem um monte de outras coisas e que, né, trouxe toda a energia à tona, depois de um monte de processo e tal, e facilitação pelos amigos, como sempre, me veio assim, cara, a pessoa está disposta a receber. O que eu não estou disposta a receber porque eu preciso fazer algo para merecer? Quanto a gente corta o nosso receber a partir do nosso fazer e não do nosso ser? De novo, tem lá na classe de fundamento, né? Provando ser e provando fazer. Quanto a gente ainda está tentando provar o que a gente é fazendo coisa. Fazendo, mas enfim. Patrícia, bom te ver, flavonoides. Flávio, aliás, o que se requer... Ou ela é uma tomadora de vinho, né? É no vinho que tem os flavonoides lá? Nos vinhos tintos tem bastante flavonoides. Para que eu dê uma classe... Ah, você também é professora. Sim, sou professora. Ela é professora da rede pública aqui de São Paulo. Conheço a Patrícia Basílio. Uhum. Ela é o Axis é muito facilitadora, especial. mora até perto aqui de casa. Mas é isso. É isso aí, Patrícia. Mas assim, ó, como seria não se parar? Ela colocou aqui, ó, cara, não criei o que percebo que posso criar. Como seria sair desse julgamento? Você consegue perceber, Patrícia, que quando vem isso tem uma carga? E você tudo que impede que crie. O que você escolher criar, é quem pode. E que convite a gente pode ser? Por exemplo, hoje, se alguém me contasse que eu ia estar divulgando classe dos outros, eu não ia acreditar, porque eu sempre achei que eu não era um convite, porque a minha classe não enche, ou porque eu tenho dificuldade. Eu não estou empenhada em divulgar a minha classe. E o quanto a gente tem criado para outros facilitadores. Que se e o que está certo? E o que está certo sobre isso? Exatamente. Qual é uma capacidade que está aí? E o que é que eu ainda não escolhi? Então, talvez é uma coisa que a Patrícia pode também se perguntar. O que a gente ainda não escolheu, Patrícia, sobre a classe, sobre criar a classe? É isso aí, Patrícia. Eu também tenho isso. Eu adoro estar numa classe como participante. Não que eu não goste de facilitar. Gente, a classe de fundamento, sério, para mim é uma carga de alta tensão. Assim, eu saio dos 4 dias acesa. O meu último foi nas vésperas de Santa Catarina fechar tudo. Foi incrível, assim. Mas eu esqueço também de falar. Mas e se também não tiver nada de errado sobre isso, né? Se essa é a nossa forma de ser um convite. Quanto também a gente foi abordado de formas não muito gentis por outras pessoas e às vezes a gente criou o ponto de vista de que não quero fazer a mesma coisa. Ah, eu não vou vender classe assim. Para mim é muito chato ficar empurrando classe para os outros. Agora, falar da classe já acho mais divertido, entende? Porque se é alguma coisa que eu percebo que contribui para mim, quantas vezes eu fui acendida por alguma coisa que alguém falou da classe? De um facilitador. Sabe aquela coisa de assim, cara, quem é a contribuição para mim? E daí vem a imagem, por exemplo, do Flávio na cabeça.
perceber a energia que o Flávio é e a contribuição que ele é. Não é sobre fazer um facilitador melhor do que o outro. É sobre quem é hoje a contribuição para mim. Qual classe? Por isso, para mim, também é muito difícil, que nem você falou, Flávio, responder o porquê de alguma classe que eu escolhi.